Olá, tudo bem com você? Eu sou Érica Magalhães, aqui do Ateliê Uniate. E no vídeo de hoje nós vamos dar sequência ao nosso mini curso de pintura em tecido para iniciantes. Se você é iniciante ou quer começar nesta arte maravilhosa que é a arte de pintura em tecido, então não deixe de nos acompanhar nessa maratona. Serão 8 vídeos especiais com várias dicas, passo a passo e muito mais para você que está iniciando ou gostaria de iniciar nesta arte. Agora, se você ainda não é inscrito em nosso canal, então se inscreva e não deixe de ativar o sininho para ser notificado cada vez que um vídeo nosso for ao ar. Não esqueça, deixe o seu comentário e dê aquele like para ajudar o nosso canal a crescer a cada dia mais. Agora, solta a vinheta. Bom, para a nossa aula de hoje, nós vamos dar sequência. Se você perdeu aí toda a lista de material, está relacionada no primeiro vídeo, tá? No vídeo anterior. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link da aula de número 1. Bom, na aula de hoje, nós vamos entender todo o processo para iniciar a pintura, tá certo? Na aula passada eu falei dos pincéis, das tintas, de como você preparar a tábua. Hoje nós vamos aprender aí a como você vai riscar o seu trabalho e algumas outras dicas. Bom, vamos iniciar nossa aula de hoje com algumas dicas que eu tenho aqui para vocês, tá? Aqui eu tenho a minha tábua. Eu coloquei aqui uma capinha, que é com TNT, tá? Que ela tem um elásticozinho na volta e ela prende. Então, a minha placa de MDF, ela tá aqui com a minha cola passadinha. Se vocês perceberem, eu coloquei um plástico, ó, para proteger, para não grudar a pintura. Então, assim, eu só cortei um plástico e cobri para guardar, tá? Então, aqui, ó, eu tiro o plástico, ó, tá vendo? E eu tenho aqui a minha cola. Ó, tá vendo? Ela tá colando. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar aqui o meu paninho. Vou esticar aqui na minha tábua. A gente estica bem esticadinho e com a mão, ó, eu vou fazendo esse movimento de dentro para fora, para que meu tecido fique bem esticadinho, ó. Tá? E eu vou fazendo este movimento. Então, ó, eu tenho toda a minha o tecido tá bem esticadinho, eu não tenho ruguinho. E eu posso balançar aqui, mexer, mover, que o meu tecido não sai do lugar, certo? Então, aqui eu vou colocar para trás. E aqui eu tenho o tecido, tá? Agora, como que a gente vai fazer o processo para estar riscando esse trabalho? Você vai precisar, então, de um lápis, né? 6B, caso você tenha a habilidade para estar riscando o seu trabalho. Por que o lápis 6B? Você vai trabalhar sem pressionar muito, tá? E você consegue riscá-lo de uma forma que você vê o que está desenhando e ele não borra, não fica aquela coisa manchada. Agora, se você não tem habilidade com o desenho, então você vai precisar do desenho
tá? Numa folha de papel manteiga ou um papel vegetal. Então, você vai posicionar o seu desenho aonde você quer que ele esteja, né? E com a fita crepe, você vai tirar aqui um pedacinho e vai prender esse risco de um lado e do outro. Por quê? Porque a gente vai conseguir tirar esse risco sem que ele fique dançando, tá? Com a folha de papel carbono, tá? Que pode ser... Esses aqui são mais fáceis de você encontrar na papelaria. Aí, você vai estar escolhendo a cor. Tem diversas cores. Você vai estar escolhendo a cor mais próxima daquela pintura que você vai realizar, tá? No caso, eu vou utilizar esse papel carbono aqui, que é de formulário contínuo. Hoje, nós não encontramos com tanta facilidade, mas se você tiver a possibilidade aí de estar encontrando, porque ele não borra, tá vendo? Diferente desse daqui, que ele costuma manchar bastante o tecido. Mesmo sendo esse daqui você vai ter que tomar mais cuidado ainda, tá? Então, o que você vai fazer? Seu desenho tá aqui, ele já tá preso. Você vai posicionar o seu papel carbono com a parte mais escura para baixo. Então, você coloca de um lado, tá? No caso do papel carbono para tecido, você não precisa de dois, porque a folha já é grande, né? Então, eu coloco aqui sempre, ó, com a parte escura para baixo, posiciono, né? Vamos segurar aqui. Com o lápis, você vai traçar todo o seu desenho. Levemente, sem pressionar muito, porque senão, se você apertar muito o lápis, vai ficar muito escuro a sua base, tá? E você não vai conseguir remover depois com a tinta. Aí, vai ficar um trabalho feio e manchado. Então, esta parte aqui de transferir o risco é muito importante. Aí, você vai traçar todo. Dessa forma, ele estando preso com a fita crepe, você tem a possibilidade de estar levantando o seu desenho para ver se você riscou todas as linhas, né? Se não ficou nenhuma de fora. Esse trabalho nós não vamos fazer agora, mas nós vamos fazer aí na próxima aula, tá? Então, aqui nós já temos, ó, você pode levantar, levanta o papel e você vai ver o seu trabalho tá lá. Olha, tá vendo? Aqui eu não desenhei esta folha, olha, ela tá faltando lá. Eu retomo com o meu papel carbono, volto com o meu lápis, ó, tá preso, o desenho não saiu do lugar. Então, eu consigo voltar, olha lá, e fazer o meu trabalho. Depois, eu retiro. E aí, sim, depois de conferir que meu risco está todo aqui, eu vou retirar o meu desenho. E eu já estou aqui com o meu desenho prontinho, preparado para a pintura.
se em algum local você vê que o risco ficou muito suave, você pode voltar com o lápis 6B e reforçar aí um pouquinho mais o seu desenho. É muito mais fácil quando você trabalha com lápis sem pressionar muito e o seu risco fica mais suave e você ter que retocar, do que você fazer muito forte e depois você não consegue remover essa marca, essa linha aqui do lápis, tá certo? Então, sempre trabalhe tanto quando você vai fazer a mão livre ou quando você vai trabalhar com o papel carbono, procure sempre não pressionar muito, trabalhar bem devagar, porque se você precisar retomar, você Quero falar com você a respeito dos auxiliares da pintura, tá? Então, quais são eles? Nós temos aí o clareador incolor, nós temos o aquarela silk, também incolor, e temos o diluente, tá? De tinta para tecido. Aí você me pergunta, os três são a mesma coisa? Não, cada um tem a sua função e a sua utilidade, tá? Então, é isso que nós vamos falar aqui agora. O clareador incolor, ele é a tinta sem pigmento, ou seja, é uma tinta transparente, tá? Por que que o nome clareador? Clareador, o nome já fala, clareador. Quando você coloca a tinta junto com este produto, ele vai clarear a sua tinta. Então, ela, como tem pouco pigmento, ela vai ficar um pouco mais suave. Então, quando eu devo utilizar o clareador? Eu gosto bastante de trabalhar para fazer fundo, para preencher uma etapa da qual eu quero que a tinta comece a clarear, tá? Então, lembre-se que você pode, com o clareador, você vai conseguir deslizar facilmente o pincel e a tinta vai entrar mais facilmente no tecido. Acontece que ele modifica o tom da sua tinta. Então, quando eu devo usar? Eu gosto bastante de preencher o fundo, para fazer chãozinho, eu utilizo bastante o clareador, mas isso nós vamos ver na prática, tá? Bom, então se eu tenho clareador, eu preciso do diluente. O diluente para tecido, basicamente, ele tem a mesma função que o clareador incolor. Porém, o diluente, ele vai diluir a sua tinta sem tirar a tonalidade. Então, mesmo que você coloque o pigmento, aquela cor vai permanecer a mesma, tá? Então, você consegue o mesmo resultado para deslizar o pincel que o clareador, porém, ele não altera o efeito da tonalidade da sua tinta. Mas ele também, ele retarda o tempo de secagem da tinta, tá? Então, quando usar o diluente? Quando eu preciso fazer um fundo do qual eu vou mesclar mais cores e eu preciso que aquela tinta demore um pouquinho mais para secar. Então, eu utilizo o diluente, tá? Agora, se eu tenho pressa para secar, para sobrepor uma outra camada de tinta, então vai aí o clareador, tá? Agora eu tenho um terceiro produto que, na verdade, ele é feito para tinta de tecido, mas em pintura específico para pintura em seda. Qual é a diferença? Ele tem a mesma função do diluente. Porém, este produto aqui, eu vou mostrar para você, ele é um pouquinho, olha, ele é líquido, porém, ele é um pouquinho mais pastoso.
Esse já aqui, não, ele já é, olha como ele já é assim, é uma aguinha, né? A gente fala que é uma aguinha. Você se vê assim, até de mexer aqui, ó, você já vê que ele é bem líquido. Então, ele dilui a tinta de uma forma que ela fique um pouquinho mais líquida. Quando eu uso este produto aqui, que é o Aquarela Silk Incolor, ele tem de diversas cores, tá? Mas eu gosto de trabalhar com esse porque você pode estar aplicando em qualquer cor. E quando eu devo usá-lo? Então, quando eu quero fazer acabamentos, que eu preciso de uma tinta mais diluída, eu utilizo algumas gotinhas do Aquarela Silk. A tinta vai ficar um pouquinho mais líquida. Então, para fazer matinhos, arabescos, olhinhos, contornos, então ele me auxilia bastante neste processo, tá? Então, esta é a diferença dos 3 produtos e agora você já sabe quando deve usar cada um deles, tá certo? Vamos para a nossa próxima dica. Bom, nessa dica aqui, é muito importante você aprender como pegar a sua tinta. Não simplesmente você depositar a tinta na tampinha e sair colocando o seu pincel. Nós vamos aprender como você deve posicionar as suas tintas, tá? E como você vai trabalhar a pincelada. E uma outra função é para que serve os pincéis, quando utilizar cada pincel. Nós vamos iniciar aqui, então, a forma com que você deve colocar a sua tinta. Bom, o primeiro passo é você colocar no pratinho, com o auxílio aqui de uma espátula, tá? Você vai colocar no pratinho aquela tinta que você vai utilizar e vai tampar o seu frasquinho e guardar. Por quê? Porque essa tinta que está aqui, se você usar direto na tampinha, essa tinta vai ficar aqui aberta por um longo período. Então, o ar vai secando essa tinta e essa tinta, com o tempo, ela vai mudando a textura, tá? Então, sempre coloque no pratinho e tampe a tinta que você vai utilizar, tá? Essa é mais uma dica. Então, mais uma vez, colocando no pratinho a tinta que nós iremos utilizar. Agora, é só um exercício para você aprender a forma correta de pegar a tinta e trabalhar com o pincel, tá? Então, eu tenho aqui um pincel de cerdas lixadas, tá? Qual é a maneira correta para você pegar a tinta? Normalmente, a gente vai lá dentro da tampinha, molha o pincel lá e vai trabalhar na sua pintura, correto? Só o que acontece? Quando você molha o seu pincel lá de qualquer jeito e pega a tinta, você tem tinta nas duas extremidades do tecido, do pincel, tá? Quando eu venho trabalhar com essa tinta, com esse pincel no meu trabalho, olha, perceba que a tinta saiu na primeira pincelada. Eu dei a primeira pincelada, a carga de tinta saiu toda aqui e eu não tenho mais. Então, eu não tenho mais tinta deste lado, esse lado eu ainda tenho. Volto, olha lá, eu já não tenho mais tinta. Então, qual é a forma correta? Vou limpar aqui o pincel. Qual é a forma correta para se pegar a tinta? Você tem duas maneiras, tá? A primeira, você pode pegar assim, ó, como se você estivesse pegando sopa no prato, tá? Então, você vem com o pincel de baixo para cima.
Então, percebam que deste lado do pincel eu não tenho tinta e deste lado aqui eu tenho a tinta. Tá vendo que ela veio de uma vez? Então, essa forma de pegar a tinta, principalmente, é para nós trabalharmos contornos, né? Que você vem com a tinta bem certinha. Olha como ele me dá o acabamento. E sempre com a tinta para o lado de fora. Então, tanto de um lado, vou trabalhar o contorno do outro. Olha, tá? Ele já me dá essa base de contorno certinho. E a outra forma de você pegar a tinta é você vir puxando a tinta como se você estivesse varrendo. Então, você vem trazendo a tinta. Dessa forma, eu não tenho tinta de um lado do pincel e tenho do outro. Quando eu vou trabalhar a minha pincelada, ó, percebam que a minha tinta, ela vem em partes iguais, tá vendo? Ela não sai tudo de uma vez na primeira pincelada. E ela vem seguindo o mesmo padrão de tinta, né? Então, sempre com a tinta para o lado de cima. Então, você vai vir trazendo e você tem várias pinceladas, tá certo? Então, sempre na hora de pegar a tinta, você vai varrer a tinta, né? Como se você estivesse varrendo e vai trazer essas pinceladas, olha, tá? Dessa forma, quando você vai fazer um contorno, o lado que está com a tinta é sempre para o lado de fora. Então, se eu tenho aqui um círculo, né, ó, de um lado, do outro, tá? Olha. Olha lá, já tenho o meu círculo. Deste círculo aqui, ó, em partes iguais, eu já tenho aqui. Ó, sempre com a tinta para fora, eu já tenho aí um círculo, tá vendo? Eu quis fazer uma maçãzinha aqui, ó. E a gente já tem aí uma base. Então, esta é a forma correta para você pegar a tinta. Este pincel aqui, das cerdas mais duras, lixado, ele me dá toda essa base. Por a cerda ser um pouquinho mais dura, eu consigo esparramar melhor esta pincelada, tá? Já esse outro pincel aqui, que é da série 421 da Condor, deixa eu pegar um número maior. Estou utilizando aqui agora o número 10. A mesma forma. Como eu devo utilizar? Da mesma forma, você vai pegar a tinta, como se você estivesse varrendo, né? E você utiliza ele para sobrepor as pinceladas. Porque, como ele é mais macio, eu não consigo preencher essa tinta de uma vez. Então, com esse pincel aqui, você vai conseguir dar um acabamento. Olha, ele não vem com a tinta de uma vez, né? Então, você não consegue preencher, por exemplo, ó, uma outra extremidade. Por quê? Porque a tinta, como ele é macio, as cerdas não penetram dentro da traminha do tecido. Agora, quando você vai fazer um acabamento, que você vai sobrepor, ele deixa a tinta, né? Então, ele simplesmente solta a tinta. Então, você consegue aí fazer detalhes com mais facilidade, tá bom? Mas para isso, você precisa ter a base
com o pincel do Cabo Amarelo lixado, tá certo? Principalmente para fazer contornos, folhas, né? Ele me dá essa liberdade, olha. Você consegue trabalhar os acabamentos. Então, quando eu quero trabalhar com uma tinta mais líquida, mais diluída um pouquinho, eu posso estar utilizando aqui o Aquarela Silk, ó. Algumas gotinhas. Olha só a diferença agora, ó. Eu consigo. Tá vendo como a tinta está mais diluída e ela me dá essa facilidade para fazer tanto arabescos, né? E ele não move, não mexe na tonalidade da tinta. A mesma coisa nós vamos usar aqui agora com o vermelho. Deixa eu colocar mais um pouquinho. Para fazer um exercício de demonstração. Olha lá, algumas gotinhas. Eu consigo. Nunca misture esse produto direto na tinta, sempre no pratinho. E depois de misturar dessa tinta, não retorne-a para o frasco, tá? Daqui você usou, não usou, é lixo. Ó, então, vou pegar a tinta como se eu estivesse varrendo. E olha só que como na pincelada, eu já consigo um lindo botãozinho, ó. De um lado. Tá vendo? A ideia aqui é mostrar para você a maneira, a diferença entre uma pincelada e outra, tá? Então, essa é mais uma dica. Esse outro pincelzinho aqui, o zerinho, também com a tinta mais diluidinha, você também consegue, com facilidade, trabalhar arabescos. Olha, às vezes você quer movimentos, né? Você consegue, ó, com a tinta mais diluidinha, você consegue trabalhar esses movimentos. Ao passo que se a tinta, eu vou colocar aqui novamente. Olha, tinta pura, né? Ao passo que se você for utilizar a tinta pura, ó, você vai conseguir fazer, porém, ó, você não consegue, a tinta fica mais grossa, você não consegue essa pincelada bem fininha, tá vendo? Ela fica mais grossa. Ao passo que com a tinta diluída, olha como eu consigo fazer bem suave, a mesma pincelada. Bom, essas foram nossas dicas de hoje. Na próxima aula, nós vamos começar a colocar a mão nos pincéis. E aí sim, nós vamos dar início às nossas primeiras pinceladas. Vamos começar a aprender como você vai colocar o fundo, por onde começar.
e são dicas também muito importantes, tá certo? Então eu espero você na próxima semana, mas antes disso, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não deixe de se inscrever, lembrando que todos os riscos, os trabalhos que serão efetuados e foram efetuados aqui no canal, você vai encontrar lá no Facebook, no nosso grupo fechado, Ateliê Uniarte, /pintura em tecido, tá? Eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link para você participar do nosso grupo. E não deixe também de acompanhar o nosso trabalho, lá, nossas lives que acontecem todas as sextas-feiras, lá na nossa fanpage, na nossa página do Facebook, Ateliê Uniarte. E também o nosso site, www.atelieuniarte.com.br. E se inscreva em nossa lista VIP para ser notificado por e-mail de todas as novidades aqui do ateliê. Então, um grande beijo e até a próxima aula!